Olá pessoal, bem-vindos ao canal Deriva igual a zero. Meu nome é Eric Correia e nessa questão de hoje vou trazer para vocês uma questão muito divertida, uma questão da FUVEST de 2019 sobre probabilidade. A questão diz o seguinte, vamos acompanhar aqui comigo. Uma seta aponta para a posição 0 no instante inicial. A cada rodada ela poderá ficar no mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda. Cada uma dessas três possibilidades com igual probabilidade. Qual é a probabilidade de que após 5 rodadas a seta volte à posição inicial? Note que o enunciado é muito simples. O que ele quer? Eu tenho como se fosse um jogo, uma setinha está parada aqui na posição 0 e a cada rodada pode acontecer três coisas. Ou ela continua parada, ou ela move para a direita uma unidade, ou ela move para a esquerda uma unidade. E o que o exercício pede é a probabilidade de que após 5 rodadas desse fica parado ou vai para a direita ou vai para a esquerda, ela volte para a posição 0. Então, para a gente resolver essa questão, nós precisamos de três passos fundamentais. O primeiro passo que a gente vai usar para poder resolver essa questão é analisar todas as possibilidades. Contar todas as possibilidades. Melhor contar, né? Então, nós vamos contar todas as possibilidades. Então, nós vamos analisar, ou seja, fazer o cálculo para saber todas as possibilidades que nós temos nessa questão. Como assim? Note que pode acontecer muitas coisas após 5 rodadas. Eu posso andar só para a direita e terminar aqui no 5. Posso andar só para a esquerda. Posso andar para a direita, para a esquerda, ficar parado. Pode acontecer muitas coisas. E você precisa saber quantas possibilidades eu tenho nessa situação. Ah, Eric, eu vou ter que contar tudo? Eu vou ter que saber tudo o que pode acontecer? Sim, mas para isso eu vou te ensinar nesse passo a contar sem precisar saber contar. Ou seja, utilizando a análise combinatória. Já o segundo passo consiste em contar as possibilidades que eu quero. Contar as possibilidades que terminam em 0. Ou seja, que eu quero. Beleza? No primeiro passo é contar todas as possibilidades totais, né? Ou seja, tudo o que pode acontecer. Já no segundo passo, nós vamos contar todas as possibilidades que a setinha vai terminar no 0. Porque note que eu posso andar para a direita, andar para a esquerda, ficar parado o resto, eu continuo no 0. Posso andar 2 vezes para a direita, 2 vezes para a esquerda e ficar parado, eu termino no 0. Então, quantas formas diferentes eu tenho para poder movimentar a minha seta 5 vezes, 5 rodadas, para que eu volte para a posição 0? Então, também nós vamos analisar aqui nesse segundo passo. E o terceiro passo, calcular a probabilidade. Então, nós temos aqui um terceiro passo, calcular a probabilidade, ou seja, calcular o P, que vai ser as possibilidades que eu quero, ou seja, aquilo que você fez no segundo passo, as possibilidades que você quer, que ela termina no ponto 0, sobre aquilo que você fez no primeiro passo, ou seja, todas as possibilidades totais. Então vem comigo. Primeira coisa, como que a gente pode contar todas as possibilidades totais da gente de que tudo pode acontecer? Pensa comigo o seguinte, para cada vez que eu andar para a direita, sempre que a setinha andar para a direita, eu vou denotar isso com uma letra D. Sempre que ela andar para a esquerda, eu vou denotar isso com a letra E. Sempre que eu ficar parado, eu vou denotar isso com a letra P. Então note que todo movimento, todo caminho pode ser descrito com uma sequência de 5 letras. Por exemplo, D, 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 P e E. O que significa D, 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 P e E? Significa o seguinte, eu vou andar para a direita algumas vezes, ou seja, significa que eu vou andar para a direita, para a direita, para a direita, depois ficar parado e andar para a esquerda. Note que esse caminho que eu descrevi significa que a seta vai andar para a direita 3 vezes, depois ela vai ficar parada, depois ela vai andar para a esquerda. Ou seja, direita, 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 parado, esquerda. Ou seja, nesse caminho eu termino no número 2. Não é o caminho que eu quero, mas é uma possibilidade do que pode acontecer. Beleza? Então a questão é saber quantas possibilidades aqui nós temos. Note que nós vamos ter, então, olha, uma sequência de 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 letras.
E em cada rodada, porque cada letra representa uma rodada, e a cada rodada podem acontecer 3 coisas: ficar parado, andar para a direita ou andar para a esquerda. Portanto, em cada rodada eu tenho exatamente 3 possibilidades. 3 possibilidades na primeira rodada, 3 na segunda, 3 na terceira, 3 na quarta e 3 na quinta. Note que a escolha do caminho que eu vou fazer na próxima rodada, a escolha se eu vou andar para a direita ou para a esquerda ou ficar parado em cada rodada é independente uma da outra. Se eu andei para a direita na rodada anterior, não significa que eu vou ter que andar para a esquerda e nada disso. Como é independente, utilizando o princípio fundamental da contagem, eu posso multiplicar. Portanto, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu vou ter 3 elevado a 5. Então, eu vou ter 243 possibilidades. Fechou? Então, note comigo aqui, olha. Tudo o que pode acontecer pra gente é 3 elevado a 5. Eu tenho 243 caminhos possíveis, formas possíveis de movimentar a minha seta nessa configuração. Então, note que a gente contou todas as possibilidades sem precisar contar uma por uma, com a ajuda da análise combinatória. Então, esse aqui é o nosso primeiro passo que eu tinha falado ali atrás. Agora, vamos partir para o segundo passo. O segundo passo é saber quantas possibilidades eu vou cair no número 0. Uma delas, então vou dividir esse segundo passo aqui em 3 casos. Então, no primeiro caso, note que a gente tem o seguinte: se eu só ficar parado, por exemplo, eu fiquei parado, fiquei parado as 5 rodadas, eu continuo no 0. Então, beleza, então eu tenho uma possibilidade aqui de só ficar parado. Sem problema nenhum. Eu tenho agora o nosso segundo caso, que vai ser o quê? Observe que se eu andar para a direita uma vez, eu preciso andar uma vez para a esquerda para poder compensar essa andada para a direita. Então, para eu voltar para o 0, a cada vez que eu andar para um lado, eu preciso exatamente na mesma quantidade andar para o outro lado. Uma configuração possível, por exemplo, seria andar para a direita, ficar parado, andar para a esquerda e ficar parado. Note que se isso daqui acontecer, eu vou andar para a direita, então eu estou aqui no número 1, vou ficar parado 2 vezes, depois andar para a esquerda, estou no 0 e ficar parado. Então eu vou terminar aqui no número 0. Então note que para cada direita que eu andar, eu preciso ter uma esquerda para poder compensar essa andada para a direita que eu dei. E vice-versa, se eu andar para a esquerda, eu preciso de uma direita para poder compensar. Note então que aqui, olha, nós temos nisso aqui que eu descrevi, neste caminho direita, parado, esquerda, parado, é um caminho só. Mas qualquer permutação desse caminho, se eu trocasse a ordem aqui, onde a direita aparece, onde a esquerda aparece, não faria diferença. Não importa o momento que eu andei para a direita, desde que eu tenha uma esquerda para poder compensar. Não importa o momento que eu andei para a esquerda, desde que apareça uma direita em algum momento para poder compensar. Portanto, eu preciso permutar essa sequência. E essa permutação vai ser o quê? Eu tenho 5 letras, portanto 5 fatorial, mas eu tenho repetição. Repetição de quê? Observe que eu tenho 3 P's. Essa letra P, ela se repete. Eu tenho que dividir por 3 fatorial, porque eu tenho 3 P's. Note, eu vou ter 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1. Então, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, definição de 5 fatorial, sobre 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Então, eu posso aqui, olha, simplificar 3 vezes 2 vezes 1, posso cortar, entre aspas, 6 e cortar aqui também esse outro 6. Eu vou ter 5 vezes 4, 20 possibilidades. Então, observe que, se eu andar para a direita e uma vez para a esquerda, eu tenho 20 possibilidades. E o terceiro caso é, se eu der 2 vezes andar para a direita, eu preciso, note, que andar também 2 vezes para a esquerda e ficar parado uma vez. Para cada direita eu tenho que ter uma esquerda, e para cada esquerda eu tenho que ter uma direita. Se eu andar 2 vezes para a direita, eu preciso ter 2 vezes andar para a esquerda e ficar parado. Então, nessa configuração aqui, análoga ao segundo caso, eu vou ter 5 fatorial dividido por... Note que agora a letra D se repete, então eu vou dividir por 2 fatorial. E a letra E também se repete, então também divido por 2 fatorial. Então eu vou ter 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2
vezes 2. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Posso simplificar também, olha, esse 2 com esse 4, aqui dá 2, certo? Então, eu tenho 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30 possibilidades. Note, agora, observe comigo, que eu tenho, olha, 3 casos que não acontecem simultaneamente. Então, eu tenho uma possibilidade para esse, 20 possibilidades para o segundo caso, 30 possibilidades para o terceiro caso. Eu tenho, então, no total aqui, olha, das possibilidades que eu termino no zero, 51 possibilidades. 51 possibilidades. Só somar todos os casos. Tem um D aqui a mais, mas é um erro aqui de grafia. Deixa eu apagar. Então, eu tenho aqui, olha, 51 possibilidades. Tranquilo? Então, agora nós vamos atacar aqui, terminar, calcular a probabilidade. Lembra que probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero, eu tenho 51 possibilidades de acontecer, que a gente acabou de calcular, e o total, lembra comigo, são 243 possibilidades. Ah, Eric, não tem a resposta A, B, C, D e E aqui. Não tem problema nenhum. Dá para simplificar. Observa que 51, por mais que ele pareça ser primo, eu tenho um amigo que fala que 51 ele é um primo de consideração, porque, entre aspas, parece um número primo, mas ele não é número primo. Tá? Tome cuidado com isso. Observe que 51 é divisível por 3 e por 17. Então, note que se ele é divisível por 3 e 243 também é divisível por 3, nós podemos simplificar por 3 em cima e por 3 embaixo. Então, 51 dividido por 3, eu vou ter 17. 243 dividido por 3, eu vou ter 81. Portanto, a probabilidade de que após 5 rodadas a seta volte para a posição inicial é de 17 para 81, que é a resposta da letra B. Então, espero que você tenha gostado, uma questão muito divertida da FUVEST. Não deixe de seguir o canal, dá aí um curtir, ative o sininho e tamo junto, viu? Falou, até a próxima!